Quando se fala em celulite, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Essa aí. Pois bem, e se eu falar de celulite infecciosa? Você tem noção do que se trata? Bem diferente dessa aqui, a celulite infecciosa é uma doença grave e que pode levar à morte, dependendo da situação e do local onde ela comece. E as causas estão ligadas principalmente a infecções por bactérias. Eu vou falar tudo isso nesse vídeo para você que ainda não sabe o que é celulite infecciosa. Olá, tudo bem? Se você é novo por aqui, meu nome é Ciro Pimentel, sou biomédico e jornalista e aqui nesse canal a gente compartilha informações a respeito de doenças curiosas, curiosidades, resumo de aulas e vários outros assuntos que podem te ajudar no dia a dia. E o assunto de hoje é celulite infecciosa. O que é isso? O que é que tem a ver com a celulite que a gente conhece ali no bumbum, aqueles pontinhos de gordura que tanto incomodam as pessoas com essa celulite que vai fazer academia? Mas essa celulite não tem absolutamente nada a ver com a celulite lá da pele, aquela que popular, vamos dizer assim, vamos usar o nome popular, que está ligado ao consumo de gordura, consumo de sal, açúcar, falta de atividade física, um acúmulo maior de gordura em determinadas regiões. A celulite infecciosa é uma doença causada por bactérias, principalmente bactérias do grupo Staphylococcus e Streptococcus beta-hemolítico e Staphylococcus aureus. Então, essas bactérias, quando elas encontram uma área, um território propício para que elas invadam a nossa pele, elas conseguem penetrar. E essas bactérias, de onde vêm, Ciro Pimentel? Elas estão na nossa pele, elas fazem parte da nossa vida. Porém, a nossa pele tem camadas de proteção. E não é uma nem duas, são várias camadas. Nós temos a epiderme, a derme e as camadas mais profundas e por aí vai. Cada uma dessas camadas tem outras camadas de proteção. Então, para que aconteça uma celulite infecciosa, tem que ser uma junção de vários fatores. Primeiro fator, ter uma lesão na pele, uma pequena lesão, que pode ser causada por um arranhão, por um alicate de unha tirando a cutícula, que as mulheres tiram a cutícula, não sei pra quê, mas tudo bem, tirando a cutícula, um arranhão, uma feridinha, um pé de cabelo, ou espinha, como alguém preferir chamar, e esse movimento de pressionar para tirar aquilo ali, você vai abrir espaço para uma bactéria que podemos até chamar de oportunista, porque ela está no sítio ativo, no sítio normal dela, que é a pele, e de repente ela penetra em um lugar onde ela não deveria estar. Aí começa todo o problema. Começa um inchaço, uma vermelhidão, um calor, que são sinais típicos de uma inflamação, seja ela qual for. Toda inflamação tem esses fatores: inchaço, vermelhidão e quentura na região. Dependendo da situação, pode ser seguido de febre e aí começam os problemas a só piorarem. 80% dos casos acontecem em membros inferiores, nas pernas. Não quer dizer que está excluída a possibilidade de acontecer no rosto. Pode acontecer no rosto. E aí é um problema muito perigoso porque pode levar inclusive à cegueira. Porque a ferida pode se avançar por diversas partes do rosto, a ir para camadas mais profundas e ser necessário uma internação, como normalmente é necessário quando acontece no rosto. Tem que internar o paciente para fazer um tratamento mais de perto e se não cuidar, beleléu, dá problema sério. Então se você tem alguma ferida que não está sarando, que está inchando, aumentando de tamanho, está tendo secreção e que até febre já gerou para você, ou se você tem uma baixa imunidade, se você tem diabetes, por exemplo, outras doenças que podem comprometer o seu sistema de defesa, seu sistema de defesa íntegro contra bactérias oportunistas ou qualquer uma delas, então procure a orientação de um dermatologista para que ele ou ela faça o diagnóstico correto e possa iniciar o tratamento o mais breve possível para você não ter problema, que quando a coisa já está mais adiante fica muito mais difícil tratar, sendo necessário às vezes até internar o paciente. Portanto, celulite infecciosa não tem absolutamente nada a ver com a celulite popular, a celulite comum, que as pessoas chamam, que é aqueles furinhos no bumbum. Mas vamos a alguns detalhes sobre a questão da celulite infecciosa. Se você está tendo esse problema ou se você quer saber mais sobre esse problema, aqui eu vou explicar para você. Vamos falar de alguns aspectos. Por exemplo, como é feito o diagnóstico, quais são os primeiros sintomas, como é feito o tratamento, qual é o grupo de risco principal. Vamos falar logo do grupo de risco. O grupo de risco principal, como sempre, são as crianças e idosos e pessoas com problemas de defesa imunológica, chamado de imunidade comprometida. Esses grupos são sempre os grupos de riscos prioritários. Então, idosos, normalmente pessoas acima de 45 anos é a faixa etária onde ela mais tem prevalência, mas quanto mais idoso, maior a prevalência. E as crianças, até mesmo na fase escolar, podem desenvolver uma celulite infecciosa. Então, meio que não está só específico para criança e para pessoas mais idosas. Está geral, né? Dependendo da estrutura da pele, como é que esteja, ela pode penetrar. Então, a dica simples, básica, a primeira dica é: nunca futuque uma espinha. Isso é óbvio. A gente fala isso o tempo todo, os médicos falam isso o tempo todo. Não futuca essa espinha, mas as pessoas fazem o quê? Futuca a espinha o tempo todo. Então, não futuque espinha, não meta a unha para tirar cravo. Não faça isso. Deixa o negócio sarar, passa uma pomada, dependendo da situação, vai procurar uma orientação médica ou faz essa retirada com um especialista ou, pelo menos, no mínimo, higieniza as unhas, higieniza os dedos, as mãos, para poder fazer isso, tá? Eu mesmo já tive um furúnculo imenso na minha cara justamente por causa de espinha. Fui futucar, tirar uma espinhazinha pequenininha
e aí infeccionou, virou um furúnculo imenso, precisei ir para o médico para rasgar, para poder tirar toda aquela secreção, tudo aquilo lá. Não foi nada agradável e ficou uma pequena cicatriz. Só não ficou cicatriz maior porque a médica era muito boa no que estava fazendo e não deixou cicatriz nenhuma. Mas vamos falar aqui do assunto que é celulite infecciosa, que é o que a gente veio falar nesse vídeo. Vamos lá. Então, primeiramente, quais são os principais sintomas que você vai sentir caso você esteja desenvolvendo uma celulite infecciosa? Como já falei, vermelhidão, dor no local inflamado, inchaço, que é aquele edema, calor na região, no local da lesão, um mal-estar e até febre alta. Esses dois últimos sintomas, febre alta e mal-estar, eles acontecem em casos mais graves. E se tiver isso, é bom procurar ajuda médica. Além disso, pacientes com imunidade comprometida devem buscar ajuda médica sobre qualquer sinal de qualquer um desses sintomas que eu acabei de falar. Então, nada de ficar relaxadão, vai estar tudo bem, isso aí vai sarar. Não, se está durando muito tempo, se está doendo muito, se está infeccionado, procure ajuda médica. E o diagnóstico, como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico clínico é o primeiro olhar do médico. Quando você vai ao dermatologista, vai ao médico, ele olha para aquele negócio, ele já consegue intuir, já saber do que se trata. E aí ele vai fazer o diagnóstico para diferenciar de outras doenças, como por exemplo a erisipela, que podem ser bastante confundidos se não fizer uma atenção específica sobre o assunto. Os médicos mais indicados para você procurar, se você tiver com um problema desse, ou suspeita de um problema desse, é, claro, o dermatologista e o infectologista. São os dois mais indicados para fazer o diagnóstico de forma correta e tratar a doença. Em alguns casos, quando há internação do paciente, também são realizados exames específicos, de acordo com a ficha. Em alguns casos, quando há internação do paciente, também são realizados exames específicos de acordo com a indicação do médico, com o que for feito, a prescrição, para poder descartar, inclusive, outras doenças associadas que podem confundir o diagnóstico ou até agravar o quadro da doença inicial. Em pacientes com problema de saúde já diagnosticado, como pessoas com diabetes, obesidade, imunossupressão, esses cuidados para fechar o diagnóstico, eles são mais intensificados, não pode ser feito de qualquer jeito, tá? E com relação ao tratamento, como é que eu vou tratar essa pereba, essa ferida que está no meu pé, que está na minha perna, que está aparecendo esse negócio na minha cara? Como é o tratamento disso? O tratamento, óbvio, primeiro, atendimento médico, isso você já fez. Daí o médico vai fazer o que com você? O tratamento é com medicamento, com a prescrição de antibiótico oral para os casos mais leves e os casos mais graves, com ou sem internação, mesmo que você não esteja internado, é indicado um medicamento que seja administrado de forma injetável, por necessidade de uma dose muito maior. Então, precisa ser injetável. Já o tratamento, ele começa a mostrar os bons resultados 10 dias após o início da medicação. Além disso, pode ser recomendado também o uso de analgésicos para dar uma aliviada nas dores que podem ocorrer muito mesmo. Então você já viu que dependendo da situação a coisa pode se complicar e muito. E daí quais são os riscos que tem a saúde do paciente? Caso não faça o tratamento correto, caso a situação vá se agravando com essa ferida que cresceu, que tomou a perna e que a febre não passa e que essa dor continua intensa e que tem secreção, o que é que pode acontecer caso não haja o tratamento de forma correta e muito menos o diagnóstico? Então, por se tratar de uma infecção bacteriana que se espalha muito rapidamente pelo organismo, a celulite infecciosa ela pode desencadear outros problemas quando ela não for diagnosticada corretamente. Se o quadro evolui sem tratamento, o paciente pode apresentar um quadro de abscesso e até sepse, que é uma infecção generalizada grave que pode levar à morte. Então, por isso, é muito importante manter a saúde em dia e procurar o médico ao qualquer sinal de infecção de pele. Então, dito isso, espero que você tenha entendido um pouco sobre a informação com relação à celulite infecciosa e entender a diferença da celulite comum, que é chamada lá, que aparece nas pernas, no bumbum, aquela gordurinha, aquele negócio, aqueles furinhos, né? Separar aquilo ali não vai te gerar um problema maior, além do problema estético que incomoda algumas pessoas, ou muitas pessoas. Aquilo ali não vai virar uma infecção, não vai virar um problema, não vai virar uma doença, vamos dizer assim, com relação à celulite infecciosa. Essa sim vai gerar um problema sério e pode levar inclusive à morte se não tiver tratamento. Então é sempre aquela dica que a gente dá em todos os vídeos que eu dou aqui, em todos os vídeos do Ciência com C. Ao qualquer sinal de uma doença que não está regredindo com as estratégias que você já está usando, com chazinho, com pomadinha, com não sei o que, não está resolvendo, procura ajuda médica. Somente o médico pode te orientar pelo caminho certo. E sempre, como eu digo em todos os vídeos, esse vídeo tem o objetivo de dar uma informação para você e não de dar um diagnóstico. Se você precisa de um diagnóstico, procure o médico. Eu sou Ciro Pimentel, biomédico, e esse é o Ciência com C. Até mais!